Fui pegar algumas bandejas de ovos e me deparei com a seguinte situação. Vi um Jesus de barro e a Maria, né? Feito ali, um objeto feito pelas mãos dos homens, com um terço, né? E eu olhei para aquele jovem, né, que um dia esteve dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, louvando, cantando, ouvindo a mensagem do único e verdadeiro Deus, e pensei rapidamente: Senhor, como que eu posso plantar uma semente aqui sem que esse jovem pense que eu estou querendo zombar da fé dele, ou da religião dele, ou da crença dele? E o Senhor rapidamente agiu e me fez fazer a primeira pergunta para esse jovem. Aliás, a única pergunta, né, para esse jovem. Eu me virei para ele e falei: você tem Bíblia? Né? Perguntei isso porque eu sabia que um dia ele esteve dentro de uma igreja evangélica. Então eu perguntei isso para ele: você tem Bíblia? Né? E na hora ele não entendeu o que eu falei, ele falou outra coisa. O que? Não sei o que, não tenho. Né? Eu falei: o que? Você não tem Bíblia? Aí ele: Bíblia eu tenho. Aí quando ele falou eu tenho, eu falei o seguinte: sabe o que é que a tua Bíblia... Eu não falei nem que a minha. Eu falei: sabe o que é que a tua Bíblia tem escrito? A tua Bíblia tem escrito sobre esses aí. Sabe o que é que a tua Bíblia tem escrito acerca desses aí? Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. São objetos feitos pelas mãos dos homens. Isso está lá em diversas passagens na Bíblia, mas aqui eu quero ressaltar o Salmo 115. Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Né? Com todo respeito, você, né, a sua crença, se você acredita na Umbanda, no Candomblé, em imagem de escultura, pegue a sua Bíblia, que você vai ver o que eu estou falando. Não é obrigado você acreditar no que eu estou dizendo. Por isso que eu perguntei para ele: você tem Bíblia? Então ficou ali uma dúvida ali na cabecinha dele, né? Por que será que ele perguntou que eu tenho uma Bíblia? Né? E isso certamente vai chamar a atenção dele, ou para ler, para confirmar realmente o que eu disse para ele, né? E até não questionei mais, né? Já vou estar falando acerca da outra coisa que ele falou, para dar complemento a essa mensagem. Então eu não questionei mais, até para me ter uma outra oportunidade de se aproximar. Se eu ficasse ali debatendo e questionando, eu iria falar coisas que vêm de mim, não coisas que vêm de Deus. Então vou apresentar esse jovem em oração, né? E Deus, ele vai dar as estratégias, né? Se ele quiser se perder, aí é com ele, com Deus. Mas estamos aqui cumprindo o ID de Jesus. Quando Jesus enviou seus discípulos, o que Jesus falou? Qual foi a ordenança de Jesus? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tekatubiá Salamá. E esse jovem é uma ovelha perdida da casa de Israel. Um dia esteve dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, louvando o Senhor, e se afastou, né, conforme os prazeres desse mundo, pelas concupiscências desse mundo, né, acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Mas eu plantei a semente ali, conforme Jesus ordenou: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como ele fez ali, né, com os discípulos, tá? Só para ressaltar aqui, não estou dizendo que é para você estar fazendo acepção de pessoa e seguir a risca só isso, tá? Quer dizer que você não vai ter uma pessoa ali do seu lado precisando ouvir a palavra de Deus e você não vai pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Não foi isso que eu disse, tá? Eu estou dizendo nessa situação. Me lembrei de Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos e quando ele fala, né, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Voltando aqui para a mensagem, Salmo 115 diz o seguinte: o nosso Deus não está numa imagem de escultura, nem e seja lá no que for. Versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem
e todos os que neles confiam, né? Olha o que o salmista fala, versículo 8. Tornem-se semelhantes a ele. Imagina você virar um pedaço de barro que tem boca, não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Aqui está se tratando das pessoas que fizeram, porque ali foi coisa feita pelo homem, não foi Deus que determinou aquilo ali. E todos os que nele confiam, que neles confiam, né? Porque se trata de vários tipos de estatueta, né? De objetos criados pela mão do homem. E o interessante é que eu me lembro de Oséias, né, quando diz: o povo é destruído porque falta conhecimento. O povo não quer mais ler a Bíblia, né, acredita em todo tipo de coisa. Amuleto da sorte, crucifixo, imagem de escultura e tudo o que a Bíblia Sagrada tem falando que não é para fazer. Desde lá no Velho Testamento, onde diz: não farás para ti imagem de escultura. O Senhor deu a ordenança de nem sequer fazer, meu amigo. Mas eu não adoro, mas eu não idolatro, mas você tem algo que Deus ordenou que não era nem para estar ali, não é para ser feito. Então, aí ele falou o seguinte, né? É a fé, né? Ele abaixou a cabeça, né? Não olhou nem para mim e falou assim: é a fé, né? É realmente a fé, irmão? Olha o que eu acabei de falar, o povo é destruído porque falta o conhecimento, né? Porque falta pessoas que não tem medo de falar a verdade, né? Hoje em dia os profetas aí da internet e das igrejas só falam coisas que o povo quer ouvir, não que o povo esteja precisando ouvir. É verdadeiramente isso? A fé? O que a palavra de Deus fala? Hebreus capítulo 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só isso aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ali ele está baseando a fé em algo que ele está vendo, que ele está materializando, que o homem criou e o homem disse: isso aqui vai te proteger, isso aqui vai te guardar, isso aqui seja lá o que for. Então ele está vendo aqui, baseando a fé dele naquilo que ele está vendo, sendo que a Bíblia não diz isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, isso aqui que é a fé, meu irmão. Isso aqui que é a fé, isso aqui Deus vai dar uma outra oportunidade para mim falar isso aqui para ele ou mandar para ele para que ele leia, né? Olha a estratégia de Deus. Leia aí na sua Bíblia. Na sua Bíblia tem isso aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber
e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, ou seja, Deus, pelo que também de um, a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos para o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e pelos montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, aleluia. Então, isso é fé. Não coloque a sua fé, a sua esperança em algo criado pelas mãos dos homens, irmão. Pode ser a pessoa que você acha mais boa, mais perfeita do mundo. A Bíblia diz que todo homem, por mais firme que esteja na presença de Deus, ele é pura vaidade. Então, objetos feitos por pessoas pecadoras. Eu sou um pecador, você aí é pecador, todos somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado se torna um mentiroso, está pecando duas vezes por dizer que não é pecador, porque você é pecador, e por mentir, né? Então, isso sim é fé. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo